estão? Hoje quero fazer um vídeo rápido. Tô rápida. Vamos falar de dicas para você colocar a sua matéria em dia. Mas eu queria mostrar para vocês como que eu faço para colocar a minha matéria em dia. Quais as dicas que eu posso trazer para você colocar a sua matéria em dia. A primeira dica foi um professor meu do ensino médio que me deu. Eu estava no terceiro colegial, eu não sabia como fazer para estudar para o vestibular e para a escola ao mesmo tempo, eu estava muito confuso, todo mundo passa por isso. E a primeira coisa que ele me falou foi: não deixe de estudar a matéria atual. E isso fez muito sentido, porque quando você está com matéria acumulada, você pode pensar ingenuamente: o que eu vou fazer? Ah, vou estudar a matéria atrasada e aí eu vou acompanhando a matéria. Só que note, se você começar estudando a matéria atrasada, o que vai acontecer? Você vai atrasar a matéria que nem foi dada ainda. Então não pare a matéria atual. Você vai fazer o quê? Você vai continuar seguindo o ritmo que deveria ter sido seguido o tempo todo e você vai encaixando as matérias que você atrasou. Eu falei já aqui em 2 ou 3 comentários de pessoas me perguntando: Ana, eu quero muito poder fazer resumo todos os dias, estudar direitinho todos os dias, mas eu tenho muita matéria, não tem como eu sentar e dar atenção igual para todas as matérias o tempo todo. E a minha dica é o seguinte: muitas vezes uma aula nossa, ela é um complemento para a próxima. Então o que você pode fazer? Dá uma olhada nessas suas matérias atrasadas. Será que uma dessas matérias não pode ser estudada ou revisada com alguma matéria atual? Então, por exemplo, o seu professor ele pode dar um subtítulo lá do livro, que é assim que eu gosto de dividir matérias, então se você ainda não conhece, assiste aí os outros vídeos que eu falo sobre isso. Se o seu professor dá em um bloco de 2 aulas, em um bloco de uma semana, um subtítulo inteiro ali da sua matéria, você pode só estudar no último dia, entendeu? Por quê? Porque no último dia, se você estudar, você vai ter entendido o resto, porque faz parte de um contexto só, de um único conjunto da matéria. É possível fazer isso. Então presta atenção se essa sua matéria acumulada, ela simplesmente não pode ser usada aí como, não sei, um complemento para a matéria atual. Outra dica, a terceira, é muito importante, é a responsabilidade e a consciência. Você se colocou nesse lugar. Eu sei que muitas vezes a gente tem professor, eu mesmo tenho professor que acha que a gente só tem a matéria dele. Eu tenho um professor que ele falou em alto e bom tom: pra mim a minha matéria é a mais importante, por isso eu vou fazer com que vocês estudem muito. Nem aí pra gente, nem aí pro resto das matérias que a gente tem. Eu sei que existe isso, mas assim, muitas vezes você precisa ser fiel com você mesmo, você precisa mandar em você, digamos assim, e você precisa entender que algumas vezes você acumula matéria porque você foi preguiçoso, porque você não foi atrás de estudar aquela matéria. Então você precisa, a terceira dica, entender que foi você que se colocou nessa situação. Então você vai ter que fazer um esforço a mais para se tirar dessa situação. Você vai ter que, se você estuda normalmente 1 hora por dia, você vai ter que estender aí para 1h15, 1h30 por dia. Por quê? Porque você se colocou nessa situação. Então você vai ter que pagar de alguma forma o preço disso. A outra dica, então a quarta dica, é aprenda a agilizar a sua forma de estudo. Como que eu aprendo a agilizar a minha forma de estudo? Temos uma pasta de técnicas de estudo aqui. Como você aprende a agilizar os seus estudos? Aprendendo como você aprende melhor cada matéria. É você saber que se você estudar 2, 3, 5 horas de matemática lendo o livro, é a mesma coisa que você estudar 1 hora fazendo exercício. Aprenda a usar a técnica certa para cada tipo de estudo e assim você agiliza a sua maneira de estudo. Eu, por exemplo, sempre falo para você chegar em casa e fazer resumo das suas matérias. Mas assim, isso não é uma verdade absoluta. Se você aprende mais fazendo exercício, se você aprende mais fazendo um mapa mental, fazendo um experimento, sei lá, você está aprendendo sobre solidificação da água e você aprende, ao invés de fazer um resumo, testando e pegando um gelo e fazendo ali o experimento, não sei, você que sabe, mas faça isso, faça do jeito que é mais fácil para você. Eu posso falar para você sentar e fazer o resumo no dia que você chega da aula, por exemplo. Mas às vezes para você é muito mais fácil você chegar da aula e ao invés de você fazer um resumo, você fazer exercícios. Entende a diferença? Tem coisas que são mais rápidas do que as outras e que te ajudam a aprender mais. Então, entenda você e aprenda a agilizar os seus processos de estudo. Outra
dica que eu tenho para dar para você é o seguinte: por favor, aprenda com esse erro. Pega assim, a matéria acumulada, ela é a bola de neve. E quanto mais o tempo passa, pior vai ficando. Então, eu queria que a dica fosse: aprenda a ser uma pessoa mais responsável. Aprenda a entender melhor por que você está estudando. Você está estudando porque você é obrigado a ir para a escola? Ou você está estudando para ter um futuro melhor e poder dar para o mundo um futuro melhor? Então, assim, seja responsável. Não importa se você está no 7º ano, não importa se você está na faculdade, aprenda a ser um estudante responsável, tá bom? Tô falando de novo aqui, eu não quero falar que toda matéria acumulada é culpa sua. Não, eu, por exemplo, já acumulei matérias, até hoje eu acumulo matérias, tá, gente? Assim, não é algo que, quando eu falo aqui, não é como se eu não fizesse isso. Até hoje eu acumulo matérias. Mas por quê? Porque a gente é humano, nós não somos robôs. Mas aí a questão, a diferença entre quem acumula matéria e se dá bem e quem acumula matéria e se dá mal é o pensamento na hora que ela percebe que ela fez besteira. Então é o seguinte: quando você percebe que você está com uma matéria acumulada, você fica estressado, nervoso e não sei o que, e dá ansiedade, e dá dor naquilo, e dá dor nisso, e você fica... Ou você simplesmente olha para a matéria acumulada e fala: vou resolver isso, pega, estuda e pronto, e passou o problema. Você enxerga os seus problemas como grandes problemas ou como posso fazer para solucionar esse problema? Então, eu acho isso importante falar pra vocês. Essa questão de ser mais responsável, essa questão de nem sempre é culpa sua. O mundo não é justo. Aprenda isso. Vão ter professores ruins no meio do seu caminho. Entenda isso. Mas você vai ter que passar. Você vai ter que passar por esse professor ruim. Então aprenda a lidar com todas essas situações. Falei que o vídeo ia ser rápido. Eu só queria dar umas dicas rápidas aqui pra vocês. Vou tentar fazer um formato diferente aqui nas férias. Não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, não sei. Me deixem aqui nos comentários ideias. E é isso, até o próximo vídeo.